Uma semana depois da outra, novas visitas aos municípios, cada um com a sua história, muitas curiosidades, tradições transitando pelo tempo. Encontros entre pessoas que revelam memórias e perspectivas de futuro. O passeio hoje será muito perto. Vamos logo ali a Guatapará. É a primeira vez que tomamos o sentido da rodovia Antônio Machado Santana. Até aqui, o município de Guatapará é o que tem a menor concentração de habitantes, um pouco mais de 7.000. Mas, curiosamente, a área territorial é extensa. Com 431 quilômetros quadrados, é maior do que alguns municípios que têm mais de 30.000 habitantes. A área rural também é muito significativa. Por incrível que pareça, apesar de Guatapará ter sido distrito de Ribeirão Preto por muito tempo e ser muito pertinho, eu nunca visitei o lugar. Hoje vai ser a primeira vez e eu confesso que eu estou ansiosa. A pesquisa que eu fiz me surpreendeu e eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer a colônia japonesa e toda uma comunidade da Mambuca. Recentemente, em 1988, por meio de um plebiscito, Guatapará deixou de ser distrito e passou a ser município. Com autonomia política, também ficou responsável por toda a gestão econômica. O grande destaque nessa área, na localidade, é a diversidade rural. Um personagem também muito interessante que a gente vai saber um pouco mais é Martinico Prado. Mas tudo isso você já sabe, ao longo do episódio a gente te conta. A paisagem que emoldura a estrada entre Ribeirão Preto e Guatapará é bem diferente das que já mostramos aqui. O destaque fica para a imensa extensão de eucalipto, plantado para atender a produção de papel de uma grande empresa internacional. Marcamos com a nossa guia no portal de entrada da Fazenda Guatapará. Um dos lados é o original, o outro foi erguido posterior a manifestações dos protetores do patrimônio cultural. É a primeira vez que o nosso passeio começa pela zona rural. Seguimos o carro da arquiteta Denise Rosário por uma longa estrada ladeada por eucaliptos. O trajeto chamou a atenção da equipe, parecia que não ia acabar nunca. Pequenos buracos e muitos galhos exigiram a atenção. Quando a luz no final da estrada clareou o caminho, o encontro com o canavial abriu um horizonte imenso. Para nós, o que de longe parecia somente um complexo rural, para a arquiteta que nos guiava, era a volta para casa. Diferente de tudo, o nosso encontro começou pela zona rural e a Denise tem muita história para contar com a gente, porque ela nasceu aqui. Nós estamos na Fazenda Guatapará? Na Fazenda Guatapará. A partir da entrada, né, do portal lá, tudo isso aqui é Fazenda Guatapará. E hoje o que a gente está vendo, no passado, tudo era café. Tudo era café. Uma grande fazenda de café. Muito grande. Muito grande. Inclusive, ela tem aproximadamente uns 50% do tamanho do município. Era referente à fazenda. Então, quando você me pergunta dos 430 quilômetros quadrados, metade disso aproximadamente era a Fazenda Guatapará. Quando você fala que você nasceu aqui, é aqui na fazenda ou é aqui em Guatapará? Aqui na fazenda. A sua vida aqui. Tudo com a história da fazenda. Sim. Por isso você pesquisou tanto esse Sim. tema. Eu nasci, meus pais nasceram e meus avós também. Uau! Histórias de 3 gerações para compartilhar com a gente, né? Então, aqui começa a história do Martinico Prado. Isso, o Martinico Prado, ele veio, né, de Limeira, ele tinha um espírito empreendedor, né, segundo a biografia dele, ele veio no lombo de burro em busca de terra roxa para plantio do café. E segundo, né, relatos que ele fazia um diário, que eu tive acesso a esse livro, ele fala aqui no Morro da Cascavel. Então, seria alguns desses morros aqui que eu não sei qual. E ele avistou essa área e enxergou aqui uma oportunidade. Pelo relevo, né? Então, a gente tem lá embaixo o córrego Guatapará, já tinha esse nome, por conta o Guatapará significa, é uma espécie de veado, tinha bastante aqui nessa região, então
por esse nome, né, do córrego, ele denominou a fazenda de Fazenda Guatapará. Aquele outro morro, eu lembro que quando criança também, a gente sempre ouvia que tinha um túnel, tinha uma gruta lá, e que porque aqui era área indígena, né? Então tem relatos também de encontrar indígena aqui. A gente até na fazenda tinha um indígena que misturou com o restante dos imigrantes italianos, espanhóis, né? E falavam que nesse morro tinha uma gruta que quem entrasse ali, porque tinha um pote de ouro lá no... Aquelas histórias, né? Histórias de fazenda. E aí a gente ficava olhando. Então, assim, para mim era um mistério, né? Ficar olhando para aquele morro e falar assim, onde que será essa gruta? E todo mundo que ia procurar não voltava mais. Então, era aquela coisa assim, ó, foi procurar e não achou. E o Morro do Gatão tem uma história com a lua, batia a lua, vocês tinham medo? Na verdade, quando criança, eu tinha medo da lua. Eu morria de medo da lua. E aí a lua, né, ela nasce naquele ponto ali. E a gente, na fazenda, durante os anos 80, né, pelo menos do que eu lembre, tinha pouca iluminação nas ruas, né? Tinha rua, tinha colônias que pareciam uma cidade, era uma cidade. E meu avô levava, né, da casa dele para a casa dos meus pais. E aí levava à noite. Então eu tinha que cobrir a cabeça porque eu morria de medo da lua. E eu lembro que o meu pai um dia foi até lá, né, porque tinha uma colônia ali no pé daquele morro lá. Ele me levou lá e falou assim, nós vamos para a lua agora. E eu caí no berreiro, morria de medo da lua. Hoje eu sou apaixonada pela lua. Então são histórias assim que ficam, né? Então eu falo que meu avô é a minha referência, né, para tudo isso, porque meu avô contava muita história. E olhando daqui para lá, você disse que a gente consegue avistar naquela parte mais alta um remanescente do aquífero Guarani? Isso, ali é tem uma parte que é basalto, né, a gente percebe pela cor da rocha, mas é um afloramento ali da parte do aquífero. Então a gente está em cima do aquífero Guarani aqui também. Bem, infelizmente para todos nós, as referências arquitetônicas hoje são ruínas, mas a Denise vai levar a gente para conhecer. Seguimos observando todos os detalhes. O desconhecido chamava a nossa atenção. Dentro do carro era comum ouvirmos interjeições. Logo na primeira ruína, um conjunto de letras anunciava o Cine Guatapará, totalmente no meio do mato. Do lado dele, outras ruínas aguçavam a curiosidade. Denise e eu precisamos pedir para que você aguce a sua imaginação, porque a gente não vai ver o que ela vai falar, porque mora na memória, que depois foi revisitada N vezes por conta da própria pesquisa que você vem fazendo. Mas essa escadaria que hoje não leva a lugar nenhum, levava para a sua sala de aula? Levava para minha sala de aula, levava inclusive para o meu jardim da infância. Foi a primeira sala de aula, né, essa coisa da escola. Acredito que seja por isso que eu gosto de escola até hoje, que eu virei professora. E eu tenho certeza que muitas pessoas nem sabem o que é um jatobá. E já era esse pé de jatobá na sua época? Sim, já era. Inclusive a gente brincava com os jatobás. Era a nossa sobremesa na hora do intervalo da escola. A colônia era um pouquinho para baixo, vocês vinham a pé para a escola e a rotina era essa? Aqui a gente tinha uma colônia, né, que era do pessoal que trabalhava mais aqui nessa área, né? Então a merendeira da escola morava aqui de frente. Os meus avós também moravam ali na ponta, mas assim, todo o pessoal que morava nessa colônia aqui fazia esse atendimento aqui central, né? Mas a fazenda tinha outros, né? Tinha o ambulatório, tinha farmácia, tinha centro de puericultura, tinha centro centro social as mulheres, né? Centro feminino. E aqui era a escola de ensino fundamental, né? Que na época a gente chamava de ginásio. Então era de 1º a 8º ano, né? Na época série, 1ª a 8ª série. E ali do ladinho, bem pertinho da escola, tinha um cinema. Cine Guatapará. Tinha cidades que não tinham cinema e vocês tinham um cinema na fazenda? Exatamente. A gente tinha aqui uma movimentação dentro dessa fazenda que era uma coisa meio que fora do normal. Era uma cidade. Era um distrito de Ribeirão Preto, só que longe de Ribeirão Preto. E as pessoas vinham de todas as fazendas para assistir
né? Então, eu conheço os filmes dos Trapalhões, Roberto Carlos, eu assisti no cinema. Então, assim, muitas pessoas conheceram o cinema nos shoppings, né? Eu conheci o cinema dentro de uma fazenda. E quantas pessoas, né, circulavam na fazenda, trabalhavam na fazenda? Porque eram muitas casas na colônia. Olha, pelas minhas pesquisas, assim, que é muito difícil a gente conseguir levantar esses dados, porque muitos imigrantes passaram por aqui, imigrantes italianos, europeus, né, de uma maneira geral. Mas dizem que chegou a ter mais de 3.000 habitantes. Com a maioria, num determinado momento, era de imigrantes do que os nativos aqui da nossa localidade. Todos, na verdade todos imigrantes. Então a fazenda foi formada num molde administrativo, então não era uma... Eu lembro que quando eu era criança o pessoal falava assim, teve escravo, aqui nunca teve escravo. Aí ele trouxe a mão de obra italiana para cá, para manuseio primeiro para desmatar, né? Porque desmatou muito, aqui era tudo cerrado, mata de transição, mata atlântica misturado com cerrado, então foi primeiro esse desmate. Inclusive também tem relatos de que alguns nordestinos vieram para fazer esse trabalho bruto. Enquanto isso, os italianos estavam chegando e chegavam por Ribeirão. Pela estação de trem. Isso, chegavam por Ribeirão, aqui tinha um ramal, né, entrava até a fazenda, e depois é que chegaram os japoneses. Né, os japoneses chegaram em 1908, então, né, alguns japoneses também, só que eles foram instalados em outro lugar, longe, em outra colônia, mas eram várias colônias, né? Então a fazenda ela era dividida em seções, então cada seção tinha uma colônia que atendia aquela parte do plantio de café. Eu estou aqui tentando dimensionar esse tamanho, porque se você está falando de uma população residente, trabalhadora, um pouco mais de 3.000, a gente está falando o quê? De 300 unidades de casa? Até mais. Até mais. Até mais. Cara, é um conjunto habitacional numa cidade contemporânea. Tanto é que em 1938, quando teve uma lei, né, o governador da época estabeleceu uma lei de abertura de novos municípios, novos distritos, na verdade. E aí a fazenda passou a ter um cartório. Então todas as fazendas, né, do entorno aqui vinham para a fazenda para fazer o registro, né, registro de nascimento, registro de casamentos. E depois que foi transferido para o distrito de Guatapará, que aí tem outra história de como que foi, né? Guatapará surgiu aqui, né, onde a gente está hoje, que aqui é a parte central da fazenda, só que a malha urbana de Guatapará está a 12 quilômetros daqui, né? Por que isso aconteceu? Mas vamos com calma que a gente ainda tem muita história para contar aqui ainda da fazenda. O município que já foi distrito de Ribeirão Preto guarda muita história escondida por estradas empoeiradas. Mesmo sendo incerto se conseguiríamos chegar até ao antigo engenho da fazenda Guatapará, arriscamos. Claro que comemos muita poeira. Nossa visita se deu depois de mais de 30 dias sem chuva. Assim que avistamos a enorme chaminé, novas interjeições. Ah, que linda! Esse engenho teve várias funções ao longo da trajetória da história da fazenda. Sim, o Martinico, ele tinha essa visão empreendedora, né, que a gente já até falou, mas ele não ficava só na questão do café. Ele também tinha o plantio de cana em algumas áreas, né? Ele tentava fazer essa produção diferenciada. E aí foi construído esse engenho para a produção de rapadura, açúcar, né? E pinga também. Só que não deu certo. Também nessa vinda da imigração japonesa, aí o Martinico também já tinha falecido nessa época que os japoneses chegaram aqui, tinha uma colônia dos japoneses aqui, e aí a casa foi transformada em Casa das Laranjas. Então era todo um processo de beneficiamento de laranjas, que eram plantadas lá na área de Mumbuca, né, da colônia japonesa lá, e trazida para cá para esse beneficiamento. E esse beneficiamento, essas laranjas iam para a Inglaterra, né? Então, tanto é que ali do outro lado, não sei se vai dar para pegar a imagem, mas está escrito Casa das Laranjas, né? Mas é conhecido como engenho. O pessoal da fazenda mesmo conhece como engenho. Ainda quando era estudante de arquitetura, Denise fez um trabalho sobre o engenho.
Ela o reproduziu em uma proposta de requalificação e até sugeriu um novo uso para o espaço que permanece como estava. De volta para a estrada, passamos em frente à ruína da beneficiadora de café. Sem saber se conseguiríamos vencer o mato para registrar uma imagem, o cinegrafista da nossa equipe foi sozinho e valeu a pena. Quando o drone subiu, revelou do alto a extensão da beleza histórica. O que para muitos pode ser somente uma ruína, para tantos outros é a própria resistência do tempo mandando um recado para o futuro. Dava quase para ouvir as paredes sussurrando os nomes dos que fizeram suas vidas naquele lugar. Mais à frente, um recorte no meio do canavial se destacava pelo conjunto de árvores. Era o jardim do Palacete de Martinico Prado, quase um bosque com muitas histórias curiosas. O Palacete mesmo, só na memória? Só na memória. O que ficou em volta foram as árvores, né? Essas árvores elas eram plantadas conforme alguma celebridade passava pela fazenda. Então, Palestra Itália se hospedou lá, né? A filmagem do filme Dioguinho, o pessoal se hospedou na fazenda. Então, cada vez que alguém passava por lá, fazia o plantio de uma árvore. Aí o rei da Bélgica, Santos Dumont. Então, cada árvore lá, hoje mesmo, as árvores continuam lá. Algumas foram cortadas, né? Outras caíram devido ao tempo, mas elas têm uma identificação. Então, tem um mapa com toda a numeração, com toda essa catalogação dessas árvores, né? E é uma curiosidade que vale a pena permanecer, sim, né? Sim. Já não fosse pela questão ambiental, também pela questão histórica cultural. Sim. Frustrados por não podermos ver nenhum remanescente arquitetônico do palacete, nos resta uma foto para dar forma à imaginação. Depois da visita à Fazenda Guatapará, chegou o momento de conhecermos o município. A cidade se revela imediatamente depois de deixarmos a fazenda para trás. Pequena, a concentração de casas e de estabelecimentos comerciais está ladeada pelo rio Mogi e pela zona rural. Depois de deixar para trás a zona rural, a gente está sentada aqui no banco da praça, bem no coração de Guatapará. Denise, essa história começa quando? Então, na verdade, quando teve essa legislação, né, que criou esses distritos novos em 1938, Guatapará resolveu, né, o dono da fazenda resolveu, então, transformar isso em distrito. E aí foi feita uma abertura de ruas lá próximo da sede da Fazenda Guatapará. Não iria se chamar Guatapará, se chamaria Vila Albertina. Só que numa chuva e a situação de relevo não deu certo. E foi aonde procuraram uma área plana para se construir o novo distrito. E aí a cidade, a parte mais característica, né, quanto a esse relevo, foi essa área aqui, né, próxima do rio Mogi, né, próxima das ferrovias, e aí foi onde surgiram as primeiras ruas de Guatapará. E a importância da Mogiana não, porque você tinha as duas passando por aqui no passado, né? Sim. Tanto a Paulista como a Mogiana. Tanto a Paulista vem de Rincão, né, que atravessa o rio Mogi, e a Mogiana vem da fazenda para cá. Então aqui a gente tem o entroncamento das duas. E eles vinham de onde? Essa passagem do trem trazia de Ribeirão para cá? Vinha da fazenda Guatapará para cá, porque aqui a gente tinha um porto, né, pelo rio Mogi. Não era um porto muito grande, de muita importância, mas a gente tem aí nos mapas o Porto Pulador. E a gente tinha um porto para fazer o que tinha de dimensão para usar o porto? Eu acredito que seria a transferência de café, de pessoas também, né? A ligação com Barretos, né? Então sai daqui e vai para Barretos. Então tem toda essa ligação depois. Tanto é que os japoneses, né? A primeira imigração de 1908, eles saíram por aqui.
Agora, engraçado a gente contar para vocês que hoje a gente faz tudo em 10, 15, 20 minutos no máximo, né? Daqui a Serrana, daqui a Ribeirão. E no passado você me contava que seu avô, para ir namorar sua avó, ficava um dia. Meu avô indo e saía, vindo. meu avô saía da fazenda Guatapará de manhã, pegava o trem, ia até Ribeirão. De Ribeirão ele pegava um outro trem até Serrana, dava um oi para minha avó, dava um beijinho, talvez na testa, né? Para a época. E depois pegava o trem, fazia todo o serviço contrário. Então, assim, demorava o dia inteiro para dar um beijo na namorada. E é uma história bonita de contar, né? E a seu avô que contava isso para você. Meu avô contava e a minha avó conta até hoje, né? Porque minha avó ainda está viva, ela tem 98 anos. Agora, o padroeiro daqui de Guatapará, são 2 padroeiros? São 2 padroeiros. O padroeiro da fazenda Guatapará, né? Que é o São Martinho. E aqui em Guatapará, São Pedro. O do São Pedro eu não consigo, assim, eu acredito que foi por conta da igreja mesmo e de uma procissão que fizeram de festas para conseguir angariar dinheiro para poder construir as primeiras casas aqui, né? E o São Martinho é por conta da fazenda, Martinico Prado, o nome mesmo de Martinico Prado era Martinho da Silva Prado. Então aí ficou essa... Aí com a demolição da igreja da fazenda, toda a documentação da paróquia veio para cá. Agora eu preciso te contar, hein? É a primeira cidade que eu vou que tem 2 padroeiros numa mesma igreja. É para não brigar com ninguém mesmo, É para né? não brigar com ninguém. Já tinha São Pedro e queria o São Martinho, então juntou as duas Isso, coisas para não ter problema. E os 2 são parecidos, né? Os 2 têm uma característica parecida, São Pedro e São Martinho. Bem, essa questão da proximidade do rio fez também ser importante uma forma de trajeto que eram as pontes. Sim, com a vinda, né, da Paulista, com esse desenvolvimento, né, que vem de Limeira, Campinas, Limeira, Araras, que vem junto com até o Martinico Prado, acredito que o Martinico tenha trazido esse desenvolvimento para cá, porque ele tem essa ligação com a ferrovia. A ponte ela foi construída para atender essa demanda, né? Então toda essa vinda da ferrovia para cá, a Paulista, nesse sentido, foi para fazer esse transbordo de café. E a ponte tem alguma relação com o patrimônio cultural do município? Olha, a ponte aqui na cidade mesmo, na malha urbana de Guatapará, a ponte é o que representa o município, né? A gente tem a fazenda Guatapará, que representa toda a história, né? E aí a gente tem a ponte para fechar a malha urbana, né? Como que desenvolveu toda essa parte do município. E a gente tem que ir lá conhecer a ponte. Sim, com certeza. Vamos lá. Essa ponte ainda suporta, né, o caminhar humano e no passado era o espaço que fazia a ligação, permitindo que o trem pudesse ir e vir. Por aqui passava qual companhia? Aqui passava a Companhia Paulista, né? A FEPASA, como alguns conhecem como FEPASA, mas era a Companhia Paulista. E essa ponte está ligando Guatapará a Rincão. A Rincão, Araraquara, toda a região do outro lado do rio, né? Do Rio Mogi. E essa estação, esse mecanismo todo de transporte, tanto era para carga como para as pessoas? Isso. Na verdade, essa expansão vem, né, da região de Limeira, Araras, vem por esse caminho, né, Araraquara, Rincão, e a outra ligação da Mogiana, que vem pela Fazenda Guatapará, então vem de Ribeirão Preto. Então a gente tem aqui o entroncamento de duas ferrovias, onde tinha todo esse transporte, né? Então por aqui saía a carga e por Ribeirão chegavam os imigrantes. Então por aqui saíam os imigrantes, então muitos imigrantes foram embora por essa ponte, né? Saíram do município de Ribeirão Preto ainda, que ainda era Ribeirão Preto, saíram por aqui e os que chegavam pela Mogiana. Na atualidade, para poder fazer esse trajeto só de carro, aí a gente usa aquela outra ponte. Isso, aquela outra ponte, porque essa daqui ela foi construída com... Esse material veio por trem, né? É um material que veio dos Estados Unidos, foi montada aqui, então não é uma produção brasileira, é uma produção americana. Foi montada em 1901, a gente tinha uma placa que tinha essa informação, ela infelizmente foi furtada. Eu creio que do outro lado tenha, mas ela se perdeu por conta da parte que caiu, né? Então, como a gente tem o rio Mogi, que o significado dele é cobra grande,
o Rio Mogi ele tem essa característica, né, dessas curvas. E numa dessas curvas o barranco foi sendo comido e aí teve a necessidade de se construir uma outra ponte, que aí é projeto do Ramos de Azevedo. Então essa outra ponte que foi construída para dar todo esse acesso, né, aos outros municípios, em 1989 ela caiu, né, devido a essa ponte ela foi construída para ferrovia e não para rodovia, então o funcionamento é totalmente diferente. E pela freada do caminhão, a ponte caiu, né? Se fosse trem, passaria. Então essa ponte foi inutilizada. Aí a gente tem a outra ali, então a gente tem as 3 pontes, né? Então essa daqui virou o nosso patrimônio. Temos aquela que é a rodovia e do outro lado a ferrovia, porque ainda a gente tem a ferrovia passando pelo município de Guatapará. Que é hoje o remanescente do que a gente tem, o pouco que a gente tem ainda no estado, Sim. passa por lá. Sim. Tem hora certa? Vamos pegar o trem passando ou não? Não, não tem. A única coisa que tem, assim, que a gente ficou muito feliz aí, que aconteceu, que foi, se não me engano, no final de 2018, que foi aquele trem todo iluminado, né? Teve uma companhia que fez esses vagões iluminados e virou, assim, uma festa para a cidade, né? Então passou, então aí a gente sabia qual era o horário que ia passar por aqui. Mas você acha que as pessoas têm relação de pertencimento com essa ponte? Tem essa relação de pertencimento com a memória? Faz sentido? A cidade vai sentir se a gente tirar essa ponte daqui? Vai, e vai muito, porque isso aqui é a ponte, assim como a Fazenda Guatapará, os remanescentes, né, as ruínas da Fazenda Guatapará representam para quem morou lá, a ponte representa o pertencimento do pessoal que mora aqui no município, na cidade, né, na malha urbana. Essa ponte é o que representa a cidade, né? Então o pessoal vem aqui para pescar, tem várias histórias, então o pessoal fala que pulou daqui no rio, que pula de lá de cima, né? Então falar que vai mexer com isso aqui, eu acho que vai dar briga boa. Vai dar briga boa. A história de Guatapará está relacionada à imigração, mas os japoneses se destacaram com a criação de um assentamento rural chamado Mumbuca. É o que nós vamos ver. Tudo estava muito silencioso e vazio no dia da nossa visita. O calor insistia em ser o protagonista, mas um senhor cuidando de alguns pés de cerejeira ganhou a nossa atenção. Quando vocês plantaram essas cerejeiras aqui na praça? Acho que mais de 6 ou 7 anos atrás, né? E quando falta chuva, o senhor vem aqui aguar? Não é todo ano. Esse ano continua muito, né? Seca. Então, E qual que é a importância da cerejeira na cultura japonesa? todo mundo gosta desse, né? Maior flor do Japão. É a maior flor do Japão? Ela dá muito no Japão. Mas ela tem alguma simbologia? Simbologia, não sei, né? Mas na época de primavera, mais ou menos março e abril, né? Floresce na mesma época, quase na mesma época, no Japão inteiro. Plantar uma flor de cerejeira no Brasil é uma espécie de resistência da cultura japonesa. Acho que sim. Vista de cima, a Mumbuca é uma pequena vila rodeada de grandes plantações e granjas. Como a agricultura é sazonal, nem tudo pode ser registrado. A plantação de flor de lótus, por exemplo, comum no lugar, ganha imagem na foto de acervo da arquiteta Denise Rosário. A diversidade do núcleo fica por conta das plantações de lixia, pitaia, cogumelo, shimeji, flores ornamentais, macadâmia, pepino, arroz e alho. E por falar em alho, visitamos uma plantação que produz também o alho negro. O Sr. Shiro Kondo, aos 76 anos de idade, é um imigrante que guarda suas tradições e resiste ao tempo. Quando que o senhor chegou nessa região do Brasil? Não, cheguei aqui no Brasil em 1968 e cheguei em Santos, cheguei no Guatapará, nunca mudei, só aqui. E aí logo que o senhor foi trabalhar com o quê? Sou produtor do abacate naquele tempo. Só que assim,
1981 teve geada negra, então eu troquei atividade para alho até agora. Alho tem mais resistente para a geada. Agora, essa comunidade toda japonesa da qual o senhor faz parte, como é que todo mundo vem para o mesmo lugar? Vocês combinam antes? Como é que é essa história? Então, aqui no Colônia Gatapará, projetado com projeto do governo, né? Então, juntou 7 províncias do Japão, como 7 estados, né, do Japão, e combinou para montar uma colônia no Brasil, né? Então, cada província mandou imigrantes. Por isso, construído com 7 províncias do Japão, totalmente projetado mais de 750 famílias, mas na realidade aqui entrou mais ou menos 500 famílias aqui. E na atualidade são quantas? Atualizado, associado do Nippon, agora acho que está com 100 famílias. Agora, em relação ao alho, como é que é esse processo do plantio e por que escolher o alho como uma opção? Então, alho tem que ser passa inverno do clima, né? Inverno. Por isso planta abril, passando no mais frio, junho, e colhe agosto. E aí depois desse alho, normalmente vocês ainda têm uma outra opção que é o alho negro. Isso é depois descascado e moe ele ou destinado para alho negro, né? Esse espaço está bem quente, porque concentram mais de 5 fornos que recebem o alho e ele vai para assar. É isso que é correto dizer? Isso, o alho, na verdade, ele passa um processo de fermentação. A gente coloca em fornos, né, com temperatura e umidade controlada, por aí fica um período, até que ele adquire esse sabor doce, né? Então, da pungência que tem o alho comum, após um período de fermentação, ele acaba ficando doce. E a gente pode entender que o alho negro é um conhecimento, faz parte da cultura japonesa? Isso, na verdade, assim, o alho negro a origem dele é Coreia e Japão, né? Então, os processos originaram nesses países. Então, toda essa técnica que hoje tem aqui do Soichiro Kondo que a gente produz, foi trazido do Japão durante uma viagem que ele fez para lá. E qual é a maior utilização e destinação do alho negro? Hoje no Brasil, assim, a gente tem 2 segmentos, né? Tanto o segmento que o pessoal consome para questões de saúde e é utilizado muito no setor, assim, para finalização de pratos, né? Para a parte gourmet. Então é utilizado muito em food service, tanto pizzarias, restaurantes, né? E eles utilizam para finalizar o prato como um todo. Vamos abrir um para mostrar para o pessoal como é que ele é? Sim. Deixa eu pegar aqui. Aqui um óleo negro, pode ficar à vontade, pode abrir. É melhor. Esse já não está mais quente? Não, esse aqui não, ele já está curando já, que a gente fala, né? Depois de produzido, ele... E tem um segredo para abrir ou é só, Não, é só desfolhar abrir, mesmo? desfolhar e você pega o bulbo e abre e tira para experimentar. Essa é a aparência do alho. Ele fica parecendo uma passa, né? Isso, fica parecendo uma passa. E agora, vou tirar aqui a minha máscara para comer. Muito diferente do sabor do alho. Ele realmente fica adocicado. E já nem parece mais um alho, ele parece uma outra coisa. Não sei se uma fruta, né? Parece uma fruta. Isso, fica parecendo uma fruta passa, né? Uma fruta passa. Isso. E aí o recomendado seria o quê? Um ou 2 dentes por dia para dente de alho. consumo, para a questão de saúde, né? Vocês ainda mantêm as atividades culturais na comunidade japonesa? Então, principalmente a associação tem festa do aniversário e colheita do ano, e uma vez por ano, sempre realizado no mês de julho. E aqui nessa área da Mombuca tem um espaço comum onde vocês se localizam, onde vocês fazem essas celebrações? Um centro cultural, um espaço comum para vocês? Então, como cultura, a associação tem escola idioma japonês, né? De qualquer forma, a tradição japonesa está bem guardada aqui em Mombuca? Sim, porque dança, aquele tamborim, taiko.
Terminamos aqui nosso passeio por Guatapará, certos de que de uma forma ou de outra você se identificou com essa história. Até a semana que vem.